Olá a todos, aí estamos nós de regresso para o oitavo episódio da quarta temporada do Negócio Mistério. Hoje vamos falar de Paulo Nunes no Benfica, Vasco. É verdade. Lembras-te? Lembro-me perfeitamente de Paulo Nunes. Bela juventude. É verdade. Eu lembro-me, estávamos no verão, Sim. quando tudo aconteceu. Sim. É o mercado, Sim. por isso é que é chamado mercado de verão. Mas pronto, estávamos nas férias grandes. É precisamente por causa disso. Nós somos contemporâneos. Sim. Estávamos nas férias grandes e de repente aparece-nos o Diabloeiro. Sim, é verdade. Era a alcunha dele, do Paulo Nunes, era o Diabloeiro. Paulo Nunes, que não se chama Paulo Nunes. Então. Paulo Nunes, cujo nome é, como podem ver aqui no 00, Arilson de Paula Nunes. Podia ser a Paula Nunes. Podia ser a Paula Nunes. Era e é engraçado, como só hoje, para a preparação deste programa, é que me apercebi que Paulo Nunes não se chama Paulo Nunes. Eu também não sabia. Não sei se na altura se falou nisso ou não, porque eu não me lembro nada disso. É assim, eu quando vi Arilson, ok, Arilson, pronto, tudo bem. E de repente, de Paula Nunes, mais conhecido como Paulo Nunes. Portanto, eu acho que isto é uma nota que devemos de... É como se fosse já Humberta Fernandes. Exatamente. Podemos fazer aqui um parênteses sobre isso. Só para te contar um episódio muito engraçado. Que é, lembras-te... Não tenhas medo. Na altura de Natal, há sempre à venda nos shoppings aqueles adereços para colocar nas árvores de Natal que têm o nome das pessoas. Sim. E Humberto nunca tem. O que é natural, porque é um nome pouco comum e será pouco vendável. Sim. Agora imagina o que é, no meio de procurar esses nomes, não ter Humberto, mas ter Humberta. Então, sério, encontraste uma Humberta. É que Humberta ainda é mais raro que Humberto. É verdade. Eu acho que não conheço nenhuma Humberta. Pois. Mas aconteceu. Posto isto, para voltar ao Paulo Nunes, que é Paula Nunes, chegou ao Benfica no verão de 1997, foi a transferência mais cara do futebol brasileiro na altura. O Benfica pagou qualquer coisa como 10 milhões de dólares para contratar o Paulo Nunes ao Grêmio de Porto Alegre. Bem, primeiro aqui um contexto, o Benfica tinha sido campeão pela última vez em 94, portanto tinha tido ali 3 anos sem o título campeão, tinha sido um tricampeonato do Porto que chegaria depois a Penta. E esta época foi uma época mais uma época, essas épocas foram muito assim de enormes mudanças, quase revoluções no plantel. Era o Manuel José o treinador, Começou, não acabou. Sim, aliás, ele começou e acabou muito rapidamente, porque eu acho que ele logo à quarta jornada, depois de uma derrota em Vila do Conde, é despedido. Nesse Benfica, pouca coisa acabou como começou. Sim, é verdade. Há troca de direção. É quando entra Vale Azevedo para o lugar Manuel Damasio. É isso mesmo. Portanto, há ali muita mexida. É isso. E há muitas contratações. O Benfica atenção, o mercado do Benfica, pelo menos em termos de nomes, foi muito forte. Eu lembro até das revistas, principalmente do Record, aqueles guias de início de temporada, sim. E de olhar para quer a capa, quer depois o plantel do Benfica, e pareciam muitas estrelas. Chega o Ovchinikov, pronto, era para ser suplente do Perradome, mas era um guarda-redes relativamente conhecido. Chega o Carlos Gamarra, que era um dos grandes centrais do futebol mundial na altura. Se calhar nós em Portugal não tínhamos na altura tanto conhecimento sobre o Gamarra, mas quer o que ele fez cá, quer pouco depois, porque no final dessa temporada houve um Mundial onde o Gamarra teve em grande no Paraguai, era também excelente reforço. Chega o Scott Minto, também chega nessa temporada. Chegou o Deco. Exato, chega o Deco que não chega a jogar. Chega o Taumann, que era internacional pela então, Holanda, que tinha estado no Mundial 94. Regressa o Ervin Sanches, que tinha já passado pelo Benfica, depois brilhava no Boa Vista. Chega o Nuno Gomes. Chega um brasileiro que era o Leónidas, que tinha sido muita técnica, mas passou-se um bocado incógnito. Kandaurov no mercado de janeiro. Exato, Kandaurov, Poborski, Brandin, Luís Carlos no mercado de inverno. Ou seja, para se ver as imensas mudanças que houve neste Benfica, mas o Paulo Nunes era o reforço. Era o craque. Craque. Chegou o Amaral do Parma também. O Amaral chega ainda a meio da época anterior, acho eu. Okay. Aqui é que eu acho que ele assina em definitivo pelo Benfica. Sim. Eu tenho essa ideia, que ele ainda chega em 96, 97, e aliás, eu até tenho a ideia que em 97, 98 ele vai ter problemas com lesões, que ele perde um bocado a importância que tinha na equipa.
Mas eram aqui vários reforços. Eu tenho a ideia, por acaso nós não temos os jogos de pré-época e eu também não pesquisei, mas tenho a ideia que a pré-época do Benfica foi muito boa, com muitas vitórias. É perclitante. Começa bem, mas depois acaba muito mal, e o primeiro jogo contra o Campo Maiorense é visto como sendo, no fundo, o jogo da afirmação do Benfica, em que ninguém esperava que o Benfica pudesse ter uma entrada daquelas, e de repente o Benfica tem uma entrada... Por essa altura o Benfica chega a jogar contra o Kaiser Chiefs, que na altura nem conheceu esse clube sul-africano. Sim. Eu não sei se foi nessa temporada, mas sei que foi por aí. E eu tinha a ideia, mas lá está errada pelos vistos, que o Benfica tinha feito uma excelente pré-temporada. Agora, o Paulo Nunes, para as pessoas terem noção, ou as pessoas da atualidade que não viram Paulo Nunes jogar, o Paulo Nunes era a dupla, ele e Jardel eram a dupla do futebol brasileiro da atualidade. Sim. Tinham ganho a Taça Libertadores, tinham ganho o Jardel depois vem para o Futebol Clube do Porto, ele continua no Grêmio e é campeão brasileiro. E ganha a Copa do Brasil em 96. Exatamente. E ele era o cara, como se diz, não é? E ele chega ao Brasil, para além de todos estes títulos, e ele até foi o melhor marcador, pelo menos na Copa do Brasil, em 97, e ele, nesse verão em que chega ao Benfica, representa a seleção brasileira na Copa América, vence essa Copa América, e atenção que não era um Brasil qualquer. O Brasil tinha na altura um ataque vamos cá ver, fantástico, portanto... tinha o Edmundo, e tinha o Ronaldo, o Romário. Penso que não sei se o Romário está nessa competição. Eu acho que o Romário não, se não tivermos... Pelo menos na final o Romário não está, não sei se ele eventualmente fez parte dessa convocatória, mas só Edmundo e Ronaldo, fora todos os outros que existem. Este é o Brasil campeão do mundo de 94. É isso? E que chega também à final, do de Mundial 98. Em 98. Portanto, temos aqui tipo o Leonardo, Ronaldo, Denilson, Edmundo. Esta equipa era fantástica e ele, então, Paulo Nunes chega ao Benfica como jogador de seleção brasileira, como um dos maiores jogadores que jogava na altura no futebol brasileiro. Sim, para terem noção, ele é a contratação mais cara a nível de venda nessa altura do futebol brasileiro para a Europa, e o Paulo Nunes tinha o mercado na mão. Ele sabia, ele tinha várias propostas, e quase até em jeito de lamento há uma entrevista em que ele diz que no fundo fica triste as coisas no Benfica não lhe terem corrido bem. Ele era assessorado pelo o seu agente, era o Gilmar Veloz, que era muito conhecido. Era um agente muito conhecido do futebol brasileiro naquela altura, e quem detinha o passe dele era alguém relacionado com o Barcelona. E havia dois negócios iminentes que ele podia escolher, ou o Benfica ou o Deportivo da Corunha. Daí eu estar aqui então, com a camisola, essa tua camisola dessa altura. Do Deportivo da Corunha. E ele fez questão... Até porque, até contextualizando, nessa temporada, nesse mercado, 97-98, o Rivaldo, que era a figura do Deportivo, vai para o Barcelona. Ou seja, o Deportivo andava ali à procura do substituto. E estes negócios, há estes negócios de alguém do Barcelona, no fundo usar o Deportivo e a Corunha como sendo a porta de entrada de futuros craques, e o Paulo Nunes vinha com esse rótulo para o Depor. Mas ele disse que queria Benfica, foi ele que aceitou, até porque as condições do Benfica eram boas. Ele, além de ter um bom salário, ia ganhar 20% logo à cabeça da sua transação na vinda para o Benfica, ia ter direitos comerciais em torno do nome dele. O Benfica tinha assinado um contrato maior com a Adidas na altura, um dos primeiros contratos que o Benfica tinha feito com a Adidas. Mas sabes o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Há 10 anos ele ainda não tinha recebido dinheiro que o Benfica tinha que lhe sério? pagar. Tendo em conta que ele saiu de cá no final de 97 e início de 98, ao fim de 3 meses ele não recebia o salário todo. Então, o Vali Azevedo, ao fim de 4 meses, disse que lhe queria rever o salário porque a direção anterior... aliás, as palavras dele para com o Vali Azevedo são bastante elogiosas, que ele diz, foi a única pessoa que não me faltou à palavra. Ele disse-me, não tenho condições para pagar o salário. E o Paulo Nunes deve ser a única pessoa a quem... Eu falava bem do Vali Azevedo. Exato, e a quem o Vali Azevedo não mentiu. Pois. Ele disse, não tenho condições para pagar o teu salário, mas o Paulo Nunes disse, não, mas o clube assinou este salário, portanto vai ter que me pagar. Claro. E ele, por isso que ao fim de 5 meses, ele vai embora. E quem salva um bocadinho o contrato é a Parmalat. Pois. Porque ele vai para Parma, está 3 meses para fazer a transação de época. Porque ele não chega a jogar no Parma, não? Ele está lá a estagiar, não joga no Parma e vai para o depois Palmeiras, para que também Palmeiras, fazia parte do grupo Parmalat.
Mas pegando primeiro, lá está o Paulo Nunes, havia muita comparação com o Mário Jardel, Sim. porque o Jardel só tinha feito ainda nessa altura uma época no futebol português, tinha sido o melhor marcador do campeonato pelo Porto, e conheciam-se muito bem, eles tinham formado dupla, mas eram jogadores completamente diferentes, não é? Sim, completamente. O Paulo Nunes era muito mais... no primeiro não era um ponta de lança... Um era mais trabalhador, o outro era mais finalizador. Sim, é isso. E o Paulo Nunes também era mais conhecido também pela técnica. Não é que o Jardel não tivesse, mas o Jardel era o finalizador, era o matador, era terminar as jogadas. E o Paulo Nunes, para além de marcar golos, também tinha técnica, era um jogador diferente. E o que é certo é que mal começa o campeonato, marca 2 golos ao Campo Mairense. E os adeptos do Benfica começaram a adorá-lo, a pensar está aqui. Aliás, há também uma comparação com o ano anterior, que havia o Donizete, também tinha sido contratado, também era visto como um dos principais avançados do futebol brasileiro, que também não correu bem. Curiosamente, até correu um bocadinho melhor ao Donizete que ao Paulo Nunes, que ainda marcou alguns mais golos que o Paulo Nunes. Só que depois desses 2 golos, sabes porquê? As coisas começam a correr mal. Porque ele também se lesiona ali, mas já quando se lesiona... Ele lesiona-se com o Graham Souness. Exato. Ele é arriscado por parte de Manuel José e depois com a nova direção. Mas antes do jogo com o Rio Ave, ele tinha tido uma falta no regulamento. Ele diz que lhe entregaram o regulamento interno, mas que ele viu que era muitas páginas e decidiu não ler. Numa das notas do regulamento interno dizia também que... se o regulamento era bem grande então, ou então ele é que era um bocado preguiçoso demais. Pois. Numa das notas do regulamento interno dizia que o recolher era obrigatório até às 10h30 da noite. Pois que certo dia Paulo Nunes resolveu chegar a casa à 1h30 da manhã. Isso é muito atual, para esta altura tem-se falado muito disso. E portanto, o que é que o Manuel José, segundo o que diz o Paulo Nunes, fez? Resolveu atirá-lo às feras no meio do grupo. E é previsível que um grupo de trabalho não goste muito de ver um colega de equipa, porque se hoje acontece com ele, amanhã pode acontecer comigo. Claro. O grupo não reagiu bem a essa situação. Há o jogo com o Rio Ave, o Benfica, muito mal, o Benfica 3-0 ao intervalo, se não me engano. Sim. E o Manuel José depois acaba por sair, o Paulo Nunes lesiona-se, e quando entra o Graham Souness, o Paulo Nunes diz que o Graham Souness nem quis falar com ele. Já havia nota de saída, não é? Porque se o Vali Azevedo também não conseguia cumprir o contrato... devia ter sido avisado pelo próprio presidente, olha, este aqui é para sair, porque... Não há forma de continuar com ele. E, portanto, o fim de linha por parte do Paulo Nunes em Portugal e no Benfica teve muito relacionado com esta situação. Foi mesmo uma passagem relâmpago. Aliás, eu acabo por não dizer os números, mas os números são muito fáceis. Ele faz 8 jogos no Benfica e marca os tais 2 golos primeiro jogo. Contra o Cameirense, a primeira jornada do campeonato. Esteve para vir para o Boa Vista, imagina tu, uns anos mais tarde. Não sabia, só sei que nós também não chegamos a falar nisso. Ele sai do Benfica, tem uma tal questão de Parma e vai para o Palmeiras e faz 2 anos sensacionais no Palmeiras. Ele marca quase 60 golos em 2 jogos. Em 2 anos. Em 2 anos. E ganha outra vez a Copa Libertadores. Agora com o Scolari como treinador. E depois ainda vai ao Corinthians, depois de ter voltado ao Grêmio. Os números dele são espetaculares. Sim, sem dúvida. E, fica sempre aquela ideia... Este é um jogador que criou moda. Sim, ele no Brasil, no Grêmio, os miúdos passaram a usar o cabelo a Paulo Nunes, que era um cabelo até muito idêntico com o João Vieira Pinto. Exato. Aquele cabelo à tigela. Sim. Não, e os relatos do Brasil, há pouco também estava a falar com o Cláudio antes de entrar cá, que estava no Brasil nessa altura, e ele dizia que o Paulo Nunes era odiado, entre aspas, pelos adversários, porque ele era odiado porque ele jogava muito bem à bola, ou seja, quem jogava contra o Paulo Nunes não gostava dele, claro, porque sabia que ou ia marcar ou ia assistir, que era muito difícil de parar. E no futebol brasileiro isto não é fácil. Pois não. Ele era rápido, estamos a falar sem dúvida de um craque que passou na altura errada pelo Benfica. Acredito que num contexto atual, por exemplo, o Paulo Nunes claramente pegaria destaca no Benfica atual, ou num Benfica anos antes de 97, 98, e este, como tu disseste, com tantas mudanças, quer no banco, quer na direção, não era fácil, principalmente para quem chegava
Sim, conseguir impor. Sim. O Gamarra, tu já falaste, foi um caso desses. O Gamarra também sai no mercado de inverno. sai por isso, por causa do Benfica precisar de fazer. Não tinha liquidez financeira sequer. Depois o engraçado é sempre esses, é que alguns saem, mas depois acredito que o Poborski Acabou por entrar, sim. Pois, era por empréstimo também o primeiro ano. Pode ser negócios diferentes, não é? muitas vezes acontece isso, temos que vender, mas depois vão contratar também Claro. alguns jogadores e tu pensas, mas se aquele teve que sair, porque como é que este agora entra? Ora, vamos saber aqui o 11 da carreira de Paulo Nunes e a dificuldade de fazer um 11 também deste tipo de craques, e aqui vamos ter que jogar num 4-4-2. Vamos no 4-4-2. Portanto, vamos aqui num 4-4-2 clássico. E atenção que o Paulo Nunes joga também com muitos craques. Muitos craques mesmo. Portanto, na baliza. Vários campeões do mundo. Na baliza, eu ia para o Marcos. Foi campeão do mundo em 2002. Com ele esteve no Palmeiras. É um histórico do Palmeiras. E que foto antiga de Marcos aqui, cheio de cabelo. Incrível. Este é o Marcos certo? Este é o Marcos certo, exatamente. Não parece nada. E eu depois, pela lateral direita, apesar de haver ali o Cafu, eu votaria, se me permites, no Chique Arce, que era um lateral paraguaio. E parece-me lógico. Já até jogou com ele no Grêmio e no Palmeiras. Ele ganha 2 Copas de Libertadores, os dois juntos. Portanto, e para quem não conhece este Arce e pensa, um lateral paraguaio aqui. Não, era grande lateral. E vejam, principalmente os lances de bola parada, este Arce era... É muito bem escolhido. Era muito bom jogador. Depois, Gamarra? Sim, Gamarra. Vamos continuar aqui no futebol paraguaio. Assim, entendem-se ali bem. Depois, no outro lado da defesa, temos aqui vários campeões do mundo também. Temos Roque Júnior aqui. Eu iria para Roque Júnior. Foi Roque campeão do Júnior. mundo em 2002. E ganham juntos também no Palmeiras. Depois, defesa esquerda. Apesar do pouco tempo, temos o Roberto Carlos, Sim, de seleção. sim. Parece-me... Sem dúvida. Parece-me... inequívoco. Quem joga uma não vez é? com o Roberto Carlos merece que o Roberto Carlos que sempre no Exatamente. 11. Se me permites, aqui no meio campo defensivo, eu vou pôr Djalminha, Muito bem. o homem que... Vais pôr o Djalminha a trinco? Vou pôr. Quer dizer, pode jogar mais à frente. Porque não o Djalminha a trinco se calhar Sim. não ia correr muito bem, porque Pois ele não não. era muito de lutar pela bola. Sim. Então, Mauro Silva, Tens ou o Mauro Silva ou o César Sampaio, mas se calhar o Mauro Silva, como foi campeão do mundo. vamos aqui para o Mauro Silva. E depois, Por exemplo, aqui, aí aparece o Paulo o Borski Borski e ele que já não chega. já não jogam juntos. Se calhar chegaram a treinar, mas sim, mesmo isso. partilham o plantel. É e daí, isso, tipo, é isso. aparecer aqui, eles nunca acabam Sim, por mas jogar olha, o juntos. Djalminha, como tu disseste, entra aí. Portanto, vamos pôr aqui Djalminha. E ele joga com Ronaldinho ou assim. Olha, tem o irmão dele, Roberto Assim. Assis. Exato. E não joga com Ronaldinho ou Rivaldo. Rivaldo pelo menos na seleção jogou. Temos tem aqui Rivaldo. Depois, a 10. Se tiver Ronaldinho, mas onde é que ele Parece-me, poderá ter sim. jogado? O Ronaldinho passa pelo Grêmio, mas eu acho que não chegam. Mas jogam juntos joga, no joga. Grêmio. O Ronaldinho era mesmo miúdo, não tá? Muito novo, sim. Bem, no ataque. No ataque, é claro, não é? Jardel e Paulo Nunes. É verdade. Ou seja, o Ronaldo fica de fora, o fenómeno. Porque também foi só na seleção, vá. E porque esta dupla. Não, esta dupla estava ao nível de Domingos e Costa Adinove. É verdade, é verdade. Portanto, Por isso que nos perdoem, o Ronaldo Fenómeno fica de fora, mas porque era. Normalmente, quem viveu essa época pensa sempre. Ao pensar em Paulo Nunes, pensas automaticamente em Jardel. Era aquela dupla maravilha. com Scolari a treinador. É verdade. Portanto, aqui está. Marcos na baliza, Chique Arce, Gamarra, Roque Júnior, Roberto Carlos, Mauro Silva, Djalminha, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Mário Jardel e Paulo Nunes. Bem, e tinha aqui uma frente de ataque demolidora. Sim. E aqui bons jogadores para também assistirem. Técnica não faltava, Nada. visão de jogo nessa equipa. E esses lances de bola parada com Arce e Roberto Carlos e Ronaldinho e Rivaldo, meu e o Deus. Djalminha, meu Deus, isto era. Portanto, tínhamos aqui um 11 espetacular. Sem dúvida. Vasco, até para a semana. Até para a semana, Humberto. Um abraço.